Falar de inclusão virou algo comum, mas incluir de verdade ainda é um desafio. Todos nós já ouvimos falar sobre o autismo, mas a pergunta que fica é: será que estamos preparados para conviver, compreender e acolher? Hoje, ele promove ações que buscam dar visibilidade, respeito e espaço para quem muitas vezes ainda é invisível na sociedade. Eu sou o professor Duarte do Portal do Educador e este é o podcast Educação Conectada. E hoje nós vamos falar sobre o autismo, da conscientização à inclusão real. Então convidamos o senhor vereador Júnior a compor a mesa. Vem que o portal é seu. Eu quero agradecer de coração pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouco sobre essa causa que está conectada com todo o Brasil. O autismo hoje ele está aí, está na nossa porta e é importante a gente poder falar mais, né, e poder buscar políticas públicas. Então essa janela de comunicação é muito importante. Então parabéns a vocês por estar trazendo essa oportunidade. Campo Grande sai na frente, né? Sai na frente como sempre, né? Sem dúvida. Quando falamos de causa, deste tema tão forte, geralmente existe uma história por trás. Então ele deixa de ser um tema e passa a ser algo pessoal. Eu gostaria de entender o motivo que levou o senhor a organizar essa caminhada de conscientização ao autismo. Primeiro eu quero falar que eu sou ativista social desde 1999, quando a gente iniciou um projeto lá na região das Moreninhas, que é um dos maiores bairros aqui de Campo Grande. E desde lá a gente vem desenvolvendo um trabalho na área social. Então eu sou ativista social. Tive a oportunidade de ser subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos de Campo Grande. Tive a oportunidade de ser deputado federal por alguns dias lá em Brasília. E tive a oportunidade de caminhar lá em Brasília com a ex-primeira-dama do Bolsonaro em causas sociais, né? Nós tivemos uma oportunidade de trabalhar na questão das doenças raras e conhecer a causa autista. Foi ali que eu me apaixonei pelo projeto e falei, eu vou voltar para Campo Grande como subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos e ali eu vou encampar a defesa dessa causa lá na minha cidade. E volto de Brasília para Campo Grande e começo a desenvolver um projeto voltado principalmente para as crianças autistas que moram na periferia, nos bairros periféricos de Campo Grande. E aí a oportunidade de eu me encontrar com dois projetos, que é um projeto do bairro Aero Rancho e um projeto do bairro Los Angeles, que são dois projetos sociais que eu falei, não, eu quero estar junto desses projetos. Montei um grupo voluntário para ajudar esses dois institutos. E ali a gente começou a desenhar como que a gente poderia inserir as crianças daquela região que tem, né, essa situação de mães atípicas, né, de criança atípica, como a gente poderia ajudar com terapia ocupacional. Porque é muito caro uma terapia ocupacional em Campo Grande. E essas crianças lá da ponta, ela não tinha condição de pagar. E foi aí onde a gente iniciou com alguns profissionais voluntários. E hoje, graças a Deus, o projeto já atende mais de 100 crianças da região, da ponta, que não tem condições, né, de pagar uma terapia ocupacional. Foi aí que eu me apaixonei pelo projeto e comecei a ajudar. Aí, como vereador de Campo Grande, eu tive a oportunidade de fazer diversas leis e a ajudar esses projetos. Não só esses dois, mas aí eu comecei a alguma lei em destaque? Tem sim. Campo Grande não tem um espaço, eu falo de casa do autista, mas poderia ser um centro de apoio, né? E eu já vejo ali o Clube Surian. Não sei se vocês já passou ali na Mato Grosso. E esse Clube Surian estava abandonado. E foi repassado para a prefeitura, porque estava com muita dívida de IPTU, e hoje esse prédio ele é do município de Campo Grande e fica bem centralizado. E ali o nosso foco foi fazer um projeto de lei autorizativo na Câmara Municipal, onde a gente aprovou esse projeto, a prefeita sancionou o projeto, criando a Casa do Autista de Campo Grande,
E essa casa do autista, ela não vai ser de uma ONG, ela vai ser do município de Campo Grande. Um patrimônio do Um município. patrimônio do município de Campo Grande, para que o município de Campo Grande ofereça na área da saúde, da educação, oportunidade de terapia ocupacional e laudar nossas crianças. E também tem crianças e adolescentes que não têm laudo. Uhum. E eles têm direito de alguns benefícios, mas sem o laudo eles não conseguem alcançar esses objetivos. Então, Campo Grande precisa de um espaço onde possa atender gratuitamente as crianças atípicas da nossa capital. E ali é um ponto estratégico, não um ponto central. Seria muito perfeito, né? E o dá espaço conexão é a bom. todos os bairros, dá acesso a todo mundo, né? Então eu já quero até convidar aí o Portal da Educação para poder estar junto conosco nessa campanha, né? Campo Grande precisa de um espaço público onde atenda as crianças e mães atípicas. Tem alguma previsão de começar obras? Como que tá? Tem que fazer licitação? Tem recurso já para começar esse projeto? Qual foi o primeiro papel nosso como legislador? Uhum. Fazer o projeto de lei, um projeto autorizando o município a criar essa lei, a criar esse espaço. Quando o município aprova essa lei, no caso a prefeita aprovou a lei, ela fala, olha, eu quero criar no município de Campo Grande. Então, a partir do momento, a gente convencemos o município. Aí eu, como legislador, recebi na Câmara Municipal o orçamento do município. E dentro desse orçamento, Alan, a gente conseguiu inserir alguns valores para poder construir essa casa e indicamos o ex-Clube Surian. Agora está na mão do Poder Executivo. É claro que com esse seminário que a gente vai fazer, com essa caminhada que a gente vai fazer, a gente começa a conversar com o município, a falar com o Estado, para poder, olha, nós estamos aqui, precisamos de um espaço, porque tem muitas crianças e adolescentes que ainda precisam de fazer o laudo, né, um neuropediatra, um acompanhamento, um fono, um psicólogo. A própria escolas municipais poderia encaminhar Justo. os alunos para esse centro de apoio, a casa do autista que vai ser construído em Campo Grande. Então, nesse primeiro momento, é uma luta. É uma luta, justamente. O projeto foi aprovado, foi sancionado. Agora dependemos muito da boa vontade do Poder Executivo. Eu tenho certeza absoluta, se foi aprovado, vai acontecer. Com certeza vai acontecer. Vai acontecer. E eu parabenizo essa visão que inicia desde a família, desde o cuidado com a mãe e o pai, até o tratamento, até o acompanhamento com a criança. Na sua visão, qual o maior desafio enfrentado hoje pelas famílias? O maior desafio é o tratamento. Hoje é muito difícil você conseguir uma terapia no SUS, na rede SUS de Campo Grande. A CESAL, infelizmente, não consegue atender as crianças atípicas. E eu penso que a própria CEMED, ela poderia ter um departamento dentro da CEMED, onde essa professora identificou, a mãe solicitou, a CEMED já encaminhar direto, a própria escola já encaminhar direto para a CEMED e a CEMED já diagnosticar essa criança. Por quê? Porque a partir dali ela já começa a fazer um plano de trabalho dentro da escola e já tem o professor de apoio. Hoje, o que está acontecendo? A CEMED recebe a informação do pai, a professora identifica que a criança tem TDAH ou autismo e ela encaminha um documento para o pai procurar um profissional. E aí o pai sai com aquele documento sem saber aonde procurar. Apoio, né? E quando vai procurar um neuropediatra, é em torno de R$900. Justo, uma terapia ocupacional em torno de R$250 a sessão. E como que uma família carente vai conseguir alcançar esse objetivo? Hoje as escolas aqui disponibilizam profissionais de apoio para os alunos, né? Só que tem que estar laudado. Tem que estar laudado, para você conseguir esse laudo é o maior desafio. Hoje o laudo é o maior desafio. Hoje nós temos muitas crianças que estão sem professor de apoio porque a escola exige. Tem que ter o laudo. Né? Só que a escola, identificando essa criança que precisa de um professor de apoio, ela tem que comunicar a CEMED, não é comunicar por telefone, é comunicar via documento, né, que tem a comunicação interna ali, para que a CEMED possa oferecer para essa criança o mais rápido possível um professor de apoio.
E um professor qualificado também. Perfeito. É por isso que esse seminário ele vai ser muito importante, porque vai trazer o debate, o conhecimento, né? Nós vamos ter a oportunidade de ter professores nesse seminário, alunos que estão se formando agora. Nós temos uma grande dificuldade, Alan, aqui em Campo Grande, na questão de profissionais fono. Porque as faculdades no passado não davam atenção aqui na região centro-oeste, e esse profissional está escasso na região nossa. Agora que estão abrindo novas faculdades com fono. Infelizmente vai demorar aí 3, 4 anos para a gente poder ter esse profissional à disposição das ONG e do governo municipal e do governo estadual. Então hoje, nesse momento, é escasso o profissional fono e precisa no tratamento dessa criança esse profissional. Pude ver aqui no cartaz 2 etapas. Tem a primeira parte um seminário e a segunda etapa a caminhada. Como ocorrerá? O que acontecerá nestes dias 1 e 2 de abril? A gente está convidando, Leonardo, a população de Campo Grande e também do interior do estado, até porque eu sou vice-presidente da União das Câmaras, e a gente está encaminhando também para o interior do estado, para que as pessoas se inscrevam online, e a Câmara Municipal, através da Escola do Legislativo, vai lançar online essa semana para que as pessoas possam se inscrever, professores, profissionais, donos de presidentes de ONG, as entidades, né, que trabalham com criança, adulto, autista, se inscrever no seminário. Esse é o primeiro seminário da Câmara Municipal de Campo Grande e é gratuito. Hoje, para você participar de seminário, é caríssimo. Né? Então, nós vamos ter grandes profissionais fazendo grandes palestras no dia 1º de abril, a partir das 13h30, no plenário da Câmara Municipal, no plenário central, que é o maior, e nós vamos ter esse seminário. Aí, o seminário ele abre o mês azul, né, que é o mês da consciência, a gente trabalhar essa consciência, né, das pessoas, né, de estar ajudando, de estar apoiando essa causa. E no dia 2, que é o dia internacional, dia 2 é o dia internacional da conscientização do autista, nós estaremos na Praça Ari Coelho com todos os parceiros, né, numa grande caminhada, mostrando e levantando a bandeira dessa causa tão nobre que é a questão do autismo e do DDAH. E nós precisamos do apoio da sociedade. A sociedade tem que ter esse olhar que precisamos de políticas públicas, Leonardo. Nós não podemos deixar essa oportunidade passar. E está acontecendo essa caminhada no Brasil inteiro. E Campo Grande não poderia ficar de fora. E a gente quer agradecer de coração a toda a equipe, né, que está à frente do seminário e também da caminhada, e os parceiros, né? Nós estamos ali com vários parceiros, a Câmara Municipal, a AGETRAN, né, a Secretaria de Defesa dos Direitos Humanos, a DALI, que é uma empresa aqui de Campo Grande, o Instituto Social ISA, né, a Dona Maria Sushi, né, nós temos ali também o Juliano Varela, que é uma referência aqui em Campo Grande, tem a PAI de Campo Grande também que está sendo parceiro da gente, tem a Alessandra do Prado, que é uma mulher que batalha muito pela causa autista, tem a Cruz Vermelha, né, que vai estar junto com a gente, tem a CAN, que é uma entidade que trabalha com criança autista, tem a Águas Guariroba, que é uma empresa aqui de Campo Grande. Então, e tem outros e outros parceiros que vai estar junto com a gente, porque trabalhar com criança, com deficiência, é muito importante em Campo Grande. Para que a gente possa levantar essa bandeira, nós temos que juntar todo mundo. Nós precisamos de todo mundo. Não pode ter divisão. Não pode ter divisão, justamente. Nós temos que se juntar. Eu falo para as pessoas, é momento de união. Agora tem algumas mães, perguntou no direct pra gente, depois que a gente postou lá no Instagram, né, a publicidade do evento, né, que perguntando, quantos quilômetros são, da onde que é, aonde que é, né, para se preparar, para poder levar uma garrafinha de água, levar um banquinho, para se adaptar o momento ali, né? Eles estão ficando curiosos de saber, né? Alan, vai ser um momento muito bom. Eu quero te convidar o Leonardo para estar junto com a gente, fazer entrevista com as mães atípicas. A gente está numa expectativa de ter mais de 200 pessoas. Vai ser um dia de semana, né? É um dia emblemático, que é o Dia da Consciência a nível internacional. E a gente quer andar ali pela 14 de julho, 2 quadras,
Nós vamos andar na Barão do Rio Branco 1 quadra, na 13 de maio 2 quadras e na 15 1 quadra. Então menos de 2 quilômetros, até porque o tempo está muito calor, nós vamos ter água, vamos ter toda uma estrutura, mas a gente precisa preservar as crianças e os adolescentes que vão participar desse evento. Então o maior evento nosso vai ser na praça, porque tem muita sombra, pegar a energia dessas crianças e trabalhar e levantar a bandeira azul, a bandeira do autismo. Nós precisamos falar sobre autismo, nós precisamos falar sobre pessoas com deficiência, nós precisamos falar sobre a minoria, as pessoas que não têm vez e nem voz. É importante a gente dar voz para essas pessoas. E aí, para isso, a gente precisa que as mães atípicas vá lá, para que elas possam falar das suas necessidades, né? Das prioridades que o município tem que colocar. E a gente cobrar, como legislador e como fiscalizador, a gente tem que cobrar do Poder Executivo, seja do Estado ou seja do município. Tem que ter políticas públicas para os autistas aqui na nossa capital. Qual a data limite para a inscrição? Vai abrir a inscrição para o seminário e você sabe, quando abre, a gente não sabe se fecha no mesmo dia ou demora. Mas eu acho que pela procura, no mais tardar aí 2 dias fecha, porque é muita procura, é um seminário de graça, gratuito, pago toda a estrutura pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal, é o primeiro da Câmara, e a gente vai ter todo ano. Todo ano a gente vai fazer esse seminário. E a gente vai ter oportunidade também de fazer vários eventos, né? Na Câmara Municipal. E aí as pessoas que querem ficar atento no site da Câmara Municipal e a qualquer momento o pessoal vai soltar e você vai poder se inscrever. Fantástico, fantástico. Hoje nós temos acesso a muita informação através de internet, enfim. A comunicação ela se tornou bem acessível a todos. Mas será que isso tem se transformado em inclusão de verdade? Todo esse conhecimento, toda essa facilidade de informação? Precisa muita informação ainda. Tem muitas pessoas que não têm as informações do seu direito, né? Nós precisamos falar sobre autismo e falar sobre o direito das mães atípicas, das crianças atípicas. E para isso, precisamos que o governo municipal e o governo estadual cumpra com o seu dever, principalmente na questão da qualificação dos professores de apoio e da oportunidade de ter o professor de apoio. A gente precisa do professor de apoio e para isso precisamos do laudo. E para laudar a gente precisa de um profissional que seja pago pelo município para laudar essas crianças. Então a necessidade da gente ter esse centro de apoio ou a casa do autista aqui em Campo Grande. De difícil acesso, né? Justo, a pessoa mais humilde. Porque como que você vai buscar o seu direito se você não tem como provar, né, aquela que você tem autismo. Como que você pode conseguir esse direito? Não só autismo, né? Tem outros. Tem pessoa com deficiência, né? Justo, Então, hoje em Campo Grande, nós temos aqui o BPC Loas, que a criança pode ter direito, mas tem que ter o laudo. Nós temos aqui, na questão da saúde, né? Os planos de saúde. Nós temos planos aí de saúde que, infelizmente, negam o atendimento. Né? Não inclui o atendimento dessa criança. E nós precisamos que essa criança seja atendida pelos planos de saúde. Os planos de saúde têm que atender as crianças e têm que oferecer as terapias ocupacionais, têm que oferecer esses profissionais. Né? E nós precisamos que essa mãe atípica, ela também tem o atendimento à saúde, porque as mães atípicas precisam de psicólogo, precisam de trabalhar a questão de empreender, nós precisamos de apoiar essas mães. Esse trabalho que lá no Juliano Varela faz, né? Isso. Que apoia as mães, é muito excepcional, estivemos lá final de semana. Tem que apoiar as mães, porque as mães infelizmente não têm renda, porque tem mãe que praticamente fica o dia todo cuidando dessa criança e desse adolescente. Ela exclui a vida dela para dedicação à criança. Uma coisa que a gente estava debatendo, mas não é um debate na Câmara Municipal, eu acho que tem que ser um debate a nível federal, que o cuidador da pessoa com deficiência, eu tenho uma mãe lá das Moreninhas, que ela cuidou de um jovem, ele tinha em torno de 26 anos quando ele faleceu. Essa mãe criou ele 26 anos. Hoje,
Ela está com a idade avançada e ela não teve oportunidade de fazer cursos profissionalizantes. Então ela cuidou dessa criança e ele tinha o BPC. Quando ele falece, ela perde o BPC e ela não tem condições de entrar no mercado de trabalho. Esse BPC teria que passar para essa mãe, pelo menos num prazo aí de 6 anos, 10 anos, para que essa mãe possa se reorganizar a vida dela. Porque ela já não tem mais aquele adolescente, aquele jovem que estava com ela. Toda a vida dela para dedicar. Então a gente tem que fazer essa discussão e a nível nacional a gente precisa do apoio dos deputados federais, dos senadores, para discutir esse cuidador. Né, que cuida, né? Nós tivemos aí semana retrasada uma mãe atípica, né, que estava sendo criticada porque o filho dela é um autismo severo e infelizmente a sociedade ainda não percebeu que essa mãe precisa de ajuda. E aí atacava a mãe, chamava a polícia para a mãe, e a mãe estava precisando de um socorro. E uma pessoa foi lá e foi entrevistar essa mãe para perguntar o que está acontecendo. E essa mãe abriu e falou tudo que ela tinha para falar. Mágoa, né? De mágoa, da sociedade, apontando sempre o dedo. E a partir dali a sociedade começou a olhar para as mães atípicas. E ela virou um símbolo das mães atípicas. As mães atípicas precisam de socorro. Elas precisam de apoio. E como dar esse apoio? Acolher, traz as mães atípicas, dá a mão, o que você está precisando, o que nós podemos auxiliar, você está precisando de um profissional na área da saúde, nós vamos te oferecer, o município tem que dar essa mão. E para isso, como identificar? Através da escola, através dos nossos agentes de saúde, que está dentro da casa, né? Ter esse olhar para a mãe atípica, que não só apontar o dedo. Então a sociedade tem que ter esse olhar para a mãe atípica. Então essa mãe, ela virou um símbolo e a partir daquele momento que eu vi aquela entrevista, eu comecei também a ter esse olhar para as mães atípicas, como fazer políticas públicas para as mães atípicas. E aí é onde veio essa questão da gente pensar numa feira para elas poderem, por exemplo, as meninas estão lá no Juliano Varela, fazendo os cursos lá. Aí ela fez um tapete. Aonde vender esse tapete? Justo. Poderia fazer uma feira, né, em Campo Grande, bancado pela Prefeitura de Campo Grande, um espaço onde teria público para que essas mães pudessem vender ali na os produtos Câmara, dela. Dá para até começar a Câmara, esse projeto, né, conversar com o presidente, né? para abrir a Câmara para as mães atípicas. Uma ideia bacana. Já vou levar essa ideia. Acho que vale a pena. Né? Porque as mães também precisam fazer o curso, mas aonde vender? Justo. E como vender esse artesanato? De pessoas grande, né? Então dá. Que eu vi lá naquele dia lá, elas estavam fazendo quadro, elas estavam fazendo tapete, estavam fazendo chinelo. Na própria Câmara ali, tem os outros eventos que faz a Câmara, tem a festa junina que vai acontecer, né? Pode abrir para as mães atípicas. Pode abrir para as mães atípicas. E eu já vou levar essa ideia para a Câmara Municipal, é importante. Maravilha. Pode ser um elo, né? E uma abertura, já saímos daqui com a ideia. Muito bacana. Na sua opinião, qual a diferença real entre conscientizar e incluir? Quando você trabalhar a conscientização, você tem que levar o conhecimento. As pessoas têm que conhecer a causa. Se não conhecer, não tem como ela incluir. Aí eu vou lutar pela inclusão. Se eu tenho conhecimento, eu vou lutar pela inclusão. Então, nós precisamos fazer mais seminários em Campo Grande. Nós precisamos dar acesso. Só que os seminários têm que ser gratuitos. Para que essa pessoa tenha o conhecimento da causa e a partir dali ela fala, a partir de agora eu vou lutar pela inclusão. Meu filho pode participar daquela escola, meu filho pode participar daquele projeto, meu filho pode participar daquela roda de capoeira, porque ele tem que ser incluído, mas eu sabendo e conhecendo que o autismo é um aspecto e a gente precisa entender que o autismo não tem cara. O autismo não tem cara, você não tem como identificar. Não tem. Entendeu? Tem vários autistas ocultos, né? E a gente precisa falar mais sobre autismo. Sem dúvida. Quando a gente traz esse tema para dentro das escolas, a conversa ganha ainda mais responsabilidade.
Como o senhor vê o preparo das escolas hoje para receber esse tipo de aluno? Precisa de muito trabalho. É um trabalho que tem que ser feito através da CEMED, conversando com o secretário Lucas, e também nós temos que falar com o secretário de Estado. Precisa de mais cursos. A escola, não só o profissional de apoio, mas o inspetor que está ali, a recepcionista, a pessoa da secretaria, toda a escola, todos os estudantes também, precisa ter um trabalho com essa comunidade. Como identificar uma pessoa autista, TDAH? Nós temos vários, dentro do nosso meio, a gente percebe que tem crianças e adolescentes que foi só identificado que ele tem TDAH depois de 4, 5 anos. E ele já perdeu a primeira, a segunda, a terceira série. Mas por quê? Coloca do canto, coloca do lado. Coloca ele para dormir e vamos conectar só com os alunos que estão participando aqui. Não, inclusão é todo mundo junto, mas para isso precisa de professor de apoio. Não tem como você incluir uma criança autista que tem um autismo severo sem o professor de apoio. Eu acho que eu acho que tinha que começar pelo poder público, né? Investir em capacitação. Aonde que é o multiplicador? Isso Quem mesmo. que é o multiplicador? É o professor. É o professor. Então tem que capacitar os professores da capacidade desse professor multiplicar aquele conhecimento. Com então eu certeza. acho que a maneira a ponte mais rápida e efetiva é capacitando os professores, né? Capacitando os professores, automaticamente os alunos, os outros vão ser impactados, justamente. Mas a maior dificuldade nossa hoje é você laudar essa criança. Porque quando o professor ou o diretor identifica que aquela criança está com déficit de atenção, como que ele vai ajudar esse aluno? Através de um professor auxiliar, para dar atenção para ele. Ele está incluído na sala, a inclusão está sendo feita, mas esse aluno está ficando para trás, porque ele não está conseguindo alcançar os outros alunos. Aí, identificou, a própria secretaria já tem que mandar imediatamente um professor auxiliar, para que esse aluno possa ter esse professor auxiliar para poder acompanhar a turma. Porque não, você não inclui. Fica uma inclusão só de participação, não é só participar. Mas o que eu imaginei, né, dessa do laudo, tudo bem, a gente já... o que eu falo é o professor mesmo, não... ter a capacidade de falar qual que é a diferença, ele ter a clareza, né, da informação e passar para um outro aluno não atípico qual que é as características, qual que é o jeito, né? Até para não ter o preconceito também. Para não ter o preconceito, para ela incluir aquela pessoa, mesmo, vamos dizer, laudado ou não laudado, mas ela saber incluir aquela pessoa entre os outros alunos. E isso tem uma metodologia. Para cada um você tem uma metodologia. Com certeza. Então, eu acredito que o primeiro multiplicador é a capacitação dos professores. Dos professores. E também a comunidade escolar. A comunidade escolar. Porque quando ele está dentro da sala de aula, ele está com o professor, mas quando ele está no pátio, quando essa criança, esse adolescente vai procurar uma secretaria, quando ele sofreu um preconceito, como tratar esse assunto no ambiente escolar. O que fazer? Então, a CEMED, a Secretaria de Estado também de Educação, ela tem que ter esse olhar de cada 3 meses, a cada 5 meses, fazer cursos e trazer esse profissional, não só o professor, mas também toda a comunidade escolar, para poder fazer esses cursos. E a cada 45 dias, em 3 meses, você fazer uma reunião com os pais também. Para os professores, para onde que vai multiplicar, né? Fazer esses congressos, esses eventos. Oportunizar o pensamento na escola. Né? É importante que a comunidade escolar saiba lidar
como identificar e como lidar com a pessoa que hoje está naquela comunidade autista e TDAH. Porque tem criança que está ficando fora, está ficando de lado. Está ficando de lado, porque, olha, eu não tenho condições de... Porque hoje tem sala de aula, tem 40 alunos. Se você não tem professor de apoio para apoio pedagógico, infelizmente, esse aluno que está com déficit de atenção, esse aluno vai ser prejudicado. Porque ninguém vai dar atenção para ele num grupo de 40 alunos. E depois ele cai no mercado de trabalho e sofre preconceito de novo. Preconceito. Justamente. Então é muito importante a participação escolar, o diretor está fazendo reuniões, a própria CEMED ter equipe volante nas escolas para poder fazer a própria capacitação pode ser na escola. Na própria escola, não precisa a escola e na CEMED. A CEMED vai na escola. É isso, justamente. Muito bom. Na sua opinião, a tecnologia pode ajudar nesse processo de inclusão? A tecnologia é importante, né? Nós já temos vários equipamentos, né? Inclusive eu tive acesso em equipamento, como chama aquele óculos que... Realidade aumentada. Isso, realidade aumentada. Nós estivemos conversando com o Lucas a respeito da compra desses equipamentos, de alugar esses equipamentos, para que possa oferecer para as escolas computadores, né, com IA, né, para poder ter salas multissensoriais nas escolas, nos postos de saúde, nos UPA. Inclusive, já falei para o Papo comprar uma sala multissensorial para a Câmara Municipal, porque vai muitas crianças atípicas lá, é importante ter esse ambiente. Então, para isso, a tecnologia é importante. E a própria CEMED pode inserir a tecnologia para ajudar esses adolescentes e crianças. Nós também temos muito autista adulto, né, que não teve oportunidade lá atrás e que hoje identificou que é autista. Como lidar com esse autista adulto? Por isso que precisa, além de capacitar esse profissional, a gente oferecer. E para oferecer, hoje o município de Campo Grande não tem um local adequado para poder encaminhar. Vai ter. E com fé em Deus é a nossa luta, né? Da gente ter um local onde fazer um encaminhamento. Porque fica vago, né? Você identifica, encaminha para onde? E o pai lá da ponta, sem recurso, ganhando salários, né? Como que você vai poder pagar um profissional? Hoje, uma terapia ocupacional é caríssima. Imagina se tem que fazer uma por semana. Né? Então nós precisamos. Né? Vem deslocamento, vem uma série de outras. Nós precisamos usar a tecnologia dentro da escola. Inclusive, eu fui numa escola estadual aqui de Campo Grande que já tem uma tecnologia bem avançada nessa questão para atender as crianças atípicas. Pode ser exemplo para as outras, né? Como funciona essa tecnologia? Tem as salas, né? A sala multissensorial, que você pode adquirir essa sala. É uma sala cara, né? Hoje uma sala multissensorial é a mais barata, está em torno de 200 mil, de 150 a 200 mil reais. Então precisa de aporte financeiro, né? Tudo precisa de recurso. E aí a gente teve a oportunidade de ir lá. Ali no Licurgo, né? Lá eles têm piscina para nossas crianças. Lá tem profissionais qualificados, é um exemplo para Campo Grande. E a gente teve a oportunidade de reunir todas as crianças atípicas para entregar o crachá. O crachá, porque lá no meu gabinete eu entrego o crachá de identificação. Então eu liguei para a diretora, falei: diretora, eu quero conhecer a sua escola. Me apresenta as crianças para me entregar os crachá. Tinha mais de 150 crianças, só em uma escola no Licurgo, ali próximo do Vila Nácer. Então uma escola que pode ser usada como exemplo. Inclusive, olha que legal, lá tinha lá tem, né, uma aula de xadrez. Quer dizer que todas as escolas municipais podiam ter uma aula de xadrez. Né? É esse o intuito que o Portal do Educador trabalha, né? Nós tentamos pegar a tecnologia e transformar de maneira acessível, barata, diminuir esse custo de sala multissensorial importantíssimo, mas o Portal do Educador entra aí que está a chave do negócio. A gente entra entregando tecnologia de custo muito acessível, entendeu? Então a gente consegue levar, por exemplo, ontem mesmo nós desenvolvemos uma aplicação de xadrez a pedido de um professor lá de Rio Brilhante, que nos solicitou, a gente entrou,
desenvolvemos a aplicação, está no ar, já está funcionando. Olha aí. Tá? Então, isso multiplica para todas as escolas que têm um serviço contratado da NewPC. Então, isso é muito barato. Eles acessam um monte de aplicação. Você acompanhou lá no Instituto, no evento lá, um monte de criança, tudo brincando com tela interativa, com totem, então, e tudo sem custo. Tá? O portal acessível a todos ali. Vocês têm que conhecer, uma hora a oportunidade, se vocês tiver, conhecer essa escola municipal Licurgo aqui em Campo Grande. Acho que é uma das poucas escolas que tem escola de xadrez e que tem piscina. Que bacana. Que dá aula de natação para as crianças. Ela é especial? Não, ela é inclusiva. Inclusa. Quer dizer, participa as crianças atípicas. É uma das escolas que tem mais crianças atípicas em Campo Grande, incluída. Então eu percebi que aquela escola ela pode servir de modelo para as outras escolas aqui em Campo Grande. Era bom vocês ir lá conhecer, até para poder ajudar. Justo. Né? O que nós podemos ajudar. Inclusive agora esse mês a gente estava conversando com a diretora lá, e aí cada vereador encaminhou uma emenda, e nós fizemos uma emenda coletiva para que eles possam comprar uma van para fazer deslocamento. Então são vários assuntos que é importantíssimo, que o município já tem uma escola como exemplo, que ele poderia falar, não, o Licurgo vai ser o plano piloto para que a gente possa começar a multiplicar para todas as escolas municipais de Campo Grande. Então deixa uma mensagem para todas as famílias que convivem com o autismo. A mensagem que eu deixo é uma mensagem assim que vocês não estão só. Nós estamos trabalhando essa multiplicação de ativista para que a gente possa levantar a bandeira azul, não só no mês de abril, mas em todos os dias do ano, para que a gente possa trabalhar a inclusão, mas a importância do ser humano. Porque não adianta nada você ficar trabalhando a inclusão sem ter o carinho e falar para as pessoas, você tem que respeitar o ser humano. O ser humano está aqui do seu lado. É uma criança, é um adolescente, é nível 1, é nível 2, é nível 3, mas é uma criança que tem sentimento, é um adolescente que tem sentimento, é um adulto que tem sentimento. Uma palavra é a mesma coisa que um tapa nessa criança. Então, primeiro passo, o respeito. Né? Desde da mãe atípica, que a gente tem que respeitar essa mãe atípica, né? Não apontar, e respeitar essa criança. E a partir daí, que quando você absorver o respeito, né, e esse carinho pelo ser humano, você vai começar a ser ativista, e sendo ativista você vai lutar por direitos. Né? Eu falo bem assim, quando você luta por direito da pessoa com deficiência, às vezes você pode estar lutando pelo seu direito. Que tem um amigo meu que ele sofreu um acidente e ele ficou com o pé quebrado, os dois pés quebrados. Então ele teve que usar cadeira de roda. E aí ele percebeu que através da cadeira de roda ele tinha que acessar a escola, ele tinha que acessar a casa dele, ele tinha que acessar o mercado. Aí que ele percebeu que precisava de acessibilidade em vários pontos de Campo Grande. Aí ele começou a ter esse olhar, né? Quando você passa, né? Quando você passa. E aí a partir daquele momento ele falou, Coringa, quando eu sair dessa cadeira aqui, porque ele estava engessado as duas pernas, ele falou, eu vou lutar, eu vou brigar por acessibilidade. Mas ele teve que sofrer na pele. E não precisa. Amanhã ou depois a gente pode estar usando o direito que a gente está lutando hoje. A gente não quer isso, mas a gente pode estar lutar. Então eu quero convidar toda a população para a primeira caminhada da Câmara Municipal pela conscientização do autismo em Campo Grande, pelo esse seminário que vai ser muito importante, e agradecer todos os parceiros que entrou com a gente. Quero agradecer vocês por essa oportunidade de abrir essa porta, né, para a gente falar um pouco e falar que a gente está à disposição lá na Câmara Municipal. A gente é uma das milhares de vozes que tem hoje em Campo Grande. Perfeitamente. Muito obrigado pelo convite, né? A gente vai estar lá presente, sim. Sem dúvida. Hoje falamos não apenas só sobre o autismo, falamos sobre respeito, sobre empatia e principalmente sobre responsabilidade, porque incluir não é apenas aceitar, é entender, acolher e agir. Agora, quando falamos em agir,
Eu entendo que a mudança parte do conhecer, da informação, da consciência, mas ela só finda com a ação. E isto o Senhor está fazendo, agindo, mobilizando, conscientizando, empurrando. Eu sei como é difícil o trabalho de convencer, de mostrar, de facilitar. Eu sei como é difícil. Parabenizo de coração e agradeço sua presença aqui em nosso Portal do Educador. Que Deus continue te iluminando, te dando força, paciência e sabedoria para conduzir todos estes projetos que fazem tanta diferença na vida das famílias e das crianças. Muito obrigado. Quero convidar vocês, né, a oportunidade para conhecer os institutos que a gente apoia, que é um lado Aero Rancho, outro lado Los Angeles. Conhecer as mães atípicas, as crianças atípicas e saber que tem bairros periféricos que tem pessoas cuidando de gente. Então, a gente está lá para cuidar das pessoas, né? É isso aí. Vamos lá. Tá feito o convite, tá aceito. Tá convidado. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Tamo junto. Amém.